E nós, os crentes, estamos incluídos, tá, irmãos? E caberiam, talvez, 800 vezes esse tanto. Portanto, quando Deus disse para os seus servos, quando se acoplou com o seu povo, mandou que ele saísse pelos valados procurando os cegos, mancos, os coxos aleijados para encher a casa dele, e ele tinha muita razão, porque a casa do Senhor tem muito lugar. E Jesus nos disse, no capítulo 14 de João, que a casa do meu pai há muitas moradas, e se não for assim, eu não teria vos dito. 14. Mas vamos ao que interessa. Capítulo 6 de Êxodo. Aleluia. É só um versículo para nossa meditação. Ela vai falar aqui de uma família que até eu fiquei admirado com essa família. Porque família tem muitos irmãos. A Bíblia começa quando Deus casa Adão com Eva e vem de lá para cá, né? Então teve muitas famílias. E outra coisa, irmãos, a coisa mais importante para o nosso tempo é exatamente esses cultos de família, onde as famílias se reúnem para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque há 20 anos atrás nós não tínhamos esses cultos. Eram só cultos normais. Mas agora não, agora nós temos cultos de família. Antes nós tínhamos até culto de mocidade, né? Mas culto de família não tinha. Até que foi criado o departamento de família acertadamente no Brasil todo, pelas Assembleias de Deus do Brasil. Certo? Capítulo 6 de Êxodo, versículo 20, na nossa meditação. Todos encontraram? Amém. Amém. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. Estranho, né, irmãos? E ela gerou a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Faltou uma pessoa aqui, não faltou não? É porque a Bíblia não falou dela, Miriam. Miriam também era filha desse casal. Agora, o que nos impressiona, irmãos, é a história que está inserida na vida deste casal. Apesar que naqueles tempos, naqueles dias, a população mundial provavelmente devia ser apenas 1% do que existe hoje, talvez nem isso. E aí Deus permitia que os casamentos fossem feitos dessa maneira. O sobrinho casava com tia, só não podia pai com mãe, nem mãe com filho, nem pai com filha, nem filha com pai. Mas nos outros parentescos todos eram permitidos. Hoje não é, né, irmãos? É estranho, porque hoje não se permite fazer isso. Mas o bonito da história desse casal, da vida deles, é que eles eram um casal temente a Deus. E eles existiram numa época super difícil, porque foi na era da escravidão no Egito. Irmão, existir numa época difícil, numa situação daquela, temendo a Deus, servindo ao Senhor, sendo obediente, a sua palavra não era muito fácil, não. E para piorar, o rei do Egito, ele perseguia as famílias de Israel, porque eles não queriam que os filhos de Israel se multiplicassem na terra do Egito, porque já não era mais aquele faraó do tempo de José, que acolheu a família de Jacó. E ali, os filhos de Israel eram todos escravizados, trabalhando quase 12 horas por dia, e a alimentação era péssima. Era o que sobrava dos pratos dos empregados da casa de Faraó e lá da família dele. Era muito difícil. Segundo alguns dizem
que essas pessoas eram alimentadas como lavaiem, como se fossem porcos. Era isso mesmo. Pois é, mas esse casal, mesmo a toda essa dificuldade, eles eram temente e fiel ao Senhor. E é o que é preciso, irmãos, que nós hoje, como família, sejamos fiéis ao Senhor. Porque se há uma coisa que trava a vida espiritual de uma família, é o pecado e a desobediência. E isso Deus não aceita, isso Deus não tolera. Por isso é necessário que possamos ter consciência de nossas vidas e mantermos a nossa vida no altar para servir a Deus e ser abençoado por todas as bênçãos que Ele tem para nós, mesmo no meio de toda essa confusão social que nós vivemos. Nesse mundo terrível de tanta tribulação, de tanta perseguição, de tanto ódio, mas Deus está com aqueles que são obedientes, que vivem uma vida espiritual, sadia, santa e irrepreensível diante do Senhor. Isso hoje é difícil. Mas o que foi pior na vida de Arã e na vida de Joquebede foi que o decreto de Faraó para que não se multiplicassem os homens ali na comunidade dos judeus ali no Egito era que toda criança que nascesse, se fosse varão, aí tinha que ser executado na hora, não podia viver, era a ordem suprema do rei Faraó. E a dificuldade é que Arã e sua esposa não podiam deixar de ter uma vida conjugal normal, saudável, como é de praxe da vida de todo casal. E como naquele tempo não se podia usar anticoncepcional e não tinha outras instrumentais que o pessoal usa hoje para evitar isto, e aí veio a gravidez de Moisés, porque Arão e Miriam já estavam grandinhos, né? Miriam, acho que a mais velha, já estava quase uma mocinha. E aí veio a dificuldade, o que fazer diante de uma situação como essa? Uma mãe atribulada, sabendo que estava grávida, e quando tivesse seu filho, estava torcendo que fosse uma mulher, porque se fosse um homem, ia ser decapitado, porque a parteira já vinha com o facão na mão, né, que chama cutelo, já vinha com aquele instrumento de morte, porque na hora que a criança nascesse, já tinha que ser tirada a vida dela, para que não vivesse, porque era a ordem do rei. Já pensaram em uma situação dessa? Quantas dificuldades nós que somos crentes hoje não enfrentamos nesse mundo? Quantas coisas não temos que ultrapassar, aleluia, através do poder de Deus, da graça de Deus, para poder suportar as agulhas desse mundo, a tribulação, a dificuldade, e num país como esse, onde a sociedade vive mal, de mal para pior. Por quê, irmãos? Porque tudo nesse país é difícil. Então, Joquebede e Arã viveram esse mundo de tribulação. E quando a criança nasceu, e estavam se preparando, as parteiras já chegaram com os cutelos, né, veio ali para fazer o parto, e já vinha com o cutelo. E ali, enquanto Joquebede sofria para dar luz àquela criança, o seu marido certamente estava de joelho, implorando e glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque ele não tinha outra coisa a fazer. Ele não tinha como apelar para o rei, ele não tinha uma pessoa para quem ele pudesse apelar e dizer: o rei, deixa meu filho viver. Não tinha jeito, porque se fosse homem tinha que ser decapitado. Não podia existir homem judeu nascendo naqueles dias, porque era a ordem do Faraó decapitar a criança que fosse homem. Que dificuldade, irmãos, que coisa terrível. Mas quando Joquebede estava ali sofrendo para ter seu filho, parece que eu estou vendo a parteira ali pelejando e preparando para o nascimento,
e ali com as toalhas na mão, a bacia d'água do lado, o cutelo no outro, ali preparado estava o cenário para aquela cena horrível, aleluia, porque o menino que vinha não era mulher, era homem. Aleluia, ali eles estavam esperando nada mais, nada menos do que o libertador de Israel. E agora, como é que ia ser se o menino ia ser decapitado? A situação que nós lemos também na Bíblia, nos dias do Novo Testamento, quando Jesus começou a sua trajetória de salvação da humanidade. Todo mundo ficou estarrecido quando aquele que se dizia que era o Salvador ia fazendo a obra de Deus, e o fim de tudo foi a condenação e morte de cruz. E agora como ia ser? Aleluia, porque o Filho de Deus, do próprio Deus, foi crucificado pela raça humana, foi as criaturas, a criação crucificando o Criador. Imagina só, irmão, essa situação. Mas a coisa continuou. Enquanto Joquebede sofria, esperando o seu rebento, Arão estava de joelho orando e falando com Deus. E quando o menino nasceu, que as parteiras descobriram que aquele menino não era mulher, Deus abriu uma janelinha no céu e falou o coração da parteira e disse para ela: esse daí você não vai matar, esse aí você não vai degolar, pode tomar o seu caminho de volta e voltar, porque esse vai viver, porque isso aí será o varão poderoso que vai tirar meu povo do Egito para levar para a terra prometida. Aleluia. Então, irmãos, o menino nasceu e a parteira pegou seus instrumentos, botou na sua bolsa e fez caminho para casa, mais preocupada, pensando que Faraó ia mandar matá-la. Mas Arão garantiu a ela: olha, isso aqui é coisa de Deus, e aquilo que Deus faz, ninguém desfaz. A tua vida será preservada, porque é o Senhor Todo-Poderoso. E quando Deus manda, quando Deus exige, quando Deus decreta, o homem não pode fazer coisa alguma, porque Deus é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. E Joquebede, com medo de ser descoberta e ter o seu filho morto já depois de amamentado, já depois de criado, foi escondendo a criança durante 3 meses. Aleluia. Imagine a dificuldade que ela tinha com aquela criança, para não ser denunciada por aqueles capatazes que andavam por ali vigiando o pessoal, porque no meio de um monte de escravos sempre tem aqueles capatazes do rei que andam por ali olhando, observando, e se houvesse um choro de criança, eles iam querer saber o que era, né, irmão? Eles vão querer saber. Mas a mãe do menino soube esconder ele muito bem durante aqueles 3 meses, amamentando uma criança, alimentando só com lavagem. Imagina, irmão, como é que esse menino cresceu e se desenvolveu e ficou robusto e ficou saudável, porque a Bíblia diz que o menino era muito saudável, aleluia, cheio de saúde. Então, irmãos, a gente já pode calcular aqui que Deus estava nutrindo aquela criança, porque Deus, quando começa uma obra, Ele começa e termina na mesma hora, aleluia. E aqueles que são opositores não podem fazer nada, não tem inimigo, não tem Satanás, não tem espírito mau que possa, com o poder que Deus exerce nas pessoas, quando elas fazem a vontade de Deus. E aquele casal fazia a vontade do Senhor, eles se consagravam, eles se doavam, aleluia. Era diferente de muitos outros casais que desobedeceram, pisaram fora do terreno que Deus tinha mandado eles pisar, e muitas vezes se deram mal. Mas aquele casal estava ali tranquilo e seguro de tudo aquilo que estava fazendo. Quando foi com 3 meses que a criança estava
robusta, já não podendo mais esconder, a mulher resolveu assaltar a criança no rio, para não vê-la morrer dentro de casa, para não vê-la ser encontrada por algum dos capatazes de Faraó. E o que ela fez? Pegou aquele junco do rio, o rio tinha muito junco. O junco é um tipo de capim que nasce nas águas, e ele é um fio só. E aquele fio a gente pode trançar ele, fazer uma bolsa, fazer uma esteira. Muita gente conhece e sabe o que é, né? Eu, quando era menino, eu pescava na Lagoa do Jabuti, lá tinha muito junco. E dentro do junco, muitas vezes eu peguei peixe de choque, né? Fazendo isso, né? Então, o junco era esse tipo de capim. Então, ela pegou o junco, fez uma concha, né? Fez uma canoinha pequena. E como naquele tempo o petróleo era abundante na terra, só que ninguém sabia o que era petróleo, a gente chamava aquilo betume. Fluía da terra, aquele negócio preto, aquela balda preta, o pessoal pegava, inclusive Noé passou na arca todinha e sarou a arca com aquele negócio, né? Não sabe o que é essa história, né? Então, ela fez ali aquela cestinha, botou a criança dentro e não tinha outra saída e soltou nas águas. Ai, irmão, que águas! Águas infestadas de crocodilo, né? Infestada de crocodilo. E a criança, quando bateu naquela cesta que viajou nas águas, começou a chorar. E aí ficou mais difícil, porque aí os bichos também ouviam, né? E o perigo era imenso, era intenso. Mas Deus estava ali com aquela criança, e nada de mal ia acontecer com ela. E Miriam, como era obediente e servia a Deus da mesma forma que os pais, ela saiu acompanhando aquela trajetória, até que a criança foi chegando lá no lavadouro, aonde a filha de Faraó estava se lavando lá com as suas donzelas. E aí uma delas viu a criança e disse, olha, tem um cesto rodando ali na água e tem uma criança chorando. Aí foi lá, pegou a criança, e aí, quando pegaram a criança, descobriram que era filho de uma hebreia. E como estava na mão da filha de Faraó, não era na mão do servo dele, né? Ela disse, não, esse menino é muito formoso e eu vou criá-lo. Então, a Miriam se adianta e fala para ela, deixa eu levar para uma das hebreias, que crie a criança para ti, quando tiver na idade de tu educar e você cuidar dele, a gente traz de volta para você. E assim foi feito, e Moisés ficou são e salvo nas mãos da sua família. Aleluia! Aleluia! Aprendendo a palavra de Deus. Irmãos, como é maravilhosa essa situação, porque Deus dá livramento àqueles que lhe servem, àqueles que lhe obedecem, àqueles que lhe amam, àqueles que buscam a sua presença, porque o importante na nossa vida é a presença do Senhor. Não há coisa melhor do que a presença do Senhor nosso Deus na nossa vida. Aleluia! Porque Deus sabe, irmãos, cuidar do seu povo. Deus sabe cuidar daqueles que Ele ama. E o menino cresceu e se desenvolveu e estudou nas letras do Egito, e enfrentou as faculdades, aprendeu, se tornou um cidadão egípcio de muita graça. E durante o seu trajeto ali, ele descobre que é da herança dos hebreus. E como ele descobriu que era da herança dos hebreus, ele começou a tentar defender os hebreus que ali viviam naquela comunidade. E quando Moisés tentava fazer isso, Moisés se deparou com muitas questões, e uma das vezes foi preciso entrar em luta corporal com um egípcio que queria trazer problema para a comunidade de Deus. Então ele teve que matar o homem, porque o homem estava se sobrepondo a ele, e ou ele matava ou ele morria. E aí o que ele fez? Ele matou o infeliz, né? Porque ele estava querendo criar problema. E para não ser descoberto, ele pegou o homem e enterrou na areia. Mas isso não resolveu, porque alguns dos capatazes viram aquela situação. Aí Moisés estava frito, né? Mas aí o que Moisés fez? Moisés se vazou para o deserto. Aleluia! Nessa época Moisés já tinha 40 anos e foi para o deserto.
E lá no deserto ele foi cuidar de ovelhas, virou pastor. E ali ele nunca esqueceu do seu Deus, estava sempre em contato com Ele. É isso, irmãos, que é importante na nossa vida. Nós não podemos fazer contato com Deus só quando estamos na igreja. Nós temos que ser crente aqui, temos que ser crente no nosso trabalho, temos que ser crente no nosso lugar de estudo, no nosso lugar de transporte, em todo canto que nós estejamos, temos que estar na presença de Deus e Deus na nossa vida, para que a gente jamais se aparte dessa segurança que é estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Moisés vai enfrentar o sofrimento do deserto. Não é brincadeira, irmãos, o indivíduo viver no deserto, naqueles dias, o deserto tão difícil, o deserto da Palestina, lugar que passa meses, anos, e às vezes até décadas sem cair um pingo de chuva. É um lugar terrível. Em Israel, que é um pouquinho mais fértil, cai 65 milímetros de água por ano. Aqui no Nordeste seco do nosso Brasil, cai 650 milímetros de chuva por ano, em média. No Sul e no Sudeste, é para cima de 1 milhão de milímetros. Mas aqui é considerado seco exatamente por isso. Agora imagine que só 65 milímetros, 10% de toda a chuva que cai aqui no Nordeste, é o que cai em Israel. Para piorar, onde Moisés estava, não caía nada, não chovia nada, era um deserto total. Era um deserto onde alguns arbustos escapavam por causa de algum tipo de umidade que passava por ali, e aqueles arbustos cresciam, se desenvolviam e estavam ali para sobreviver. E Moisés cuidando do seu gado. Um dia Moisés chega perto de uma sarça, e a sarça pegava fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés ficou admirado com aquela situação, e ficou totalmente pasmo, e foi se chegando para perto. Aí foi preciso Deus falar com ele. Então foi a primeira vez que literalmente Deus falou com Moisés, através de uma sarça ardendo e não se consumia. É desta forma que muitas vezes Deus se comunica com o seu povo, através de símbolo, através de um exemplo, através de um significado qualquer. E hoje, irmãos, Deus nos fala através da sua palavra. A sua palavra é a nossa ferramenta, é o nosso instrumento de conversação com Deus, e é na oração que nós buscamos a presença do Senhor. Aleluia. Se nós tivermos uma vida de obediência ali sempre ao Senhor, para podermos superar as dificuldades do nosso tempo. E Moisés fazia exatamente isso. E Deus preparou Moisés para resgatar o seu povo do Egito. Mas aí Moisés disse: Senhor, logo eu sou um mandarim aqui do deserto, eu não sei nem falar até cá que eu sou. Ele disse: eu vou colocar Arão, teu irmão, como se fosse Deus para ti. Então tu vai falar com o faraó através de Arão. Arão era o outro filho de Arão e Joquebede. E assim foi. E aí passou-se aquela história das 10 pragas. E passou aquela situação toda. Mas a família sempre existindo e sendo abençoada por Deus. O pai dele, já com 137 anos, foi que veio a falecer. Ai, irmãos, como é bom estar na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor, Ele alonga os nossos dias. Ele cura as nossas feridas. Ele cura as nossas doenças. Ele nos conduz até o fim de uma vida saudável e tranquila, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Aquele que serve a Deus tem motivo de sobra para jamais se arrepender, para jamais dar um passo atrás, porque sabe que Deus cuida da nossa vida.
E Moisés passou pelas 10 pragas do Egito. Não vou falar sobre ela porque é muito extenso. Mas eu quero só chamar a atenção dos irmãos um outro assunto aqui. Porque Moisés preparou o povo e Faraó ainda quis que ele deixasse alguma coisa por lá. E por fim, Faraó negociou com eles para deixar o meio do gado. Eles disse: não, aqui nós vamos embora, não fica uma unha. Aleluia! Não fica uma unha. Então assim foi. Moisés foi embora com os filhos de Israel. E o mais importante, irmãos, é que viajaram durante o deserto para chegar a uma terra prometida, que eles nem sabiam onde é que era. Era Moisés e muita gente. Mas era muita gente mesmo, irmãos. Era mais de 5 milhões de pessoas, entre crianças, mulheres e homens, guerreiros, todos seguindo Moisés para chegar à terra prometida, porque o Egito não era mais lugar para eles. Porque antes da escravidão, quando Moisés nasceu, essa nação de Israel, ela ainda cresceu muito, sendo ali escrava de Faraó, mas cresceu bastante, e muitas pessoas se destacaram e seguiram, porque todos os judeus, todo hebreu tinha que seguir o seu patriarca, tinha que seguir o seu chefe, e assim foi. Mas o mais importante de tudo isso, irmãos, é que nessa caminhada foi muitas famílias, ou seja, muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, muita gente mesmo. E chegando no deserto, não tendo nenhum recurso, o que Moisés fazia? Orava ao Senhor, aí o Senhor começou a auxiliar. Não tinha comida, Deus fez descer maná do céu. Aleluia! Eles queriam carne, Deus fez descer carne do céu. Eles precisavam de água para beber, e Deus disse para Moisés: bate na pedra que a pedra te dá água. Ou então bota um galho seco ali no poço, que a água ruim vai ficar boa. E tudo isso foi facilidade para os filhos de Israel. Mas o pior aconteceu quando eles chegaram de frente ao Mar Vermelho. E é aí, irmãos, aonde a coisa fica difícil. Do lado das montanhas, do outro lado do deserto, que não tinha para onde ir, e atrás deles é Faraó, e na frente o Mar Vermelho. E Moisés se atribulou: Senhor, o que é que eu faço? Quantas vezes, irmão, nós não estamos atribulados diante de uma situação difícil? Quantas vezes nós não estamos atribulados em um problema que parece ser insuperável? É verdade? É verdade, irmãos, muitas vezes. Mas vocês sabem, irmãos, que para Deus não tem nada difícil, porque Deus é Deus, e Deus faz tudo no seu coração. Se Ele determinou que você tem que viver até os 90 anos de idade, você vai viver muita tribulação, mas você vai chegar lá, porque nada vai te impedir de você chegar até lá. Agora, se tiver que morrer amanhã, você morre, porque Deus é Deus e o que Ele determina está determinado. Aleluia! Essa é a verdade. Então Moisés, nessa situação, já não tendo o que fazer, clamou a Deus: Senhor, o que é que eu faço? Ele disse: Moisés, o que é que tu tem na tua mão? Tem uma vara. Era a vara que Moisés tinha. Então ele disse: toca o mar. Tocou o mar. O mar se abriu. O povo passou. Todo mundo passou de pé no chão. Chão enxuto, coisa impossível. Até hoje a ciência briga muito com os ensinadores, com os teólogos, com aqueles que falam essa verdade da Bíblia. Eu não me incomodo, eu não me envergonho de falar isso, porque eu sei que Deus é Deus e Deus fez, porque está escrito. E se está escrito é porque Deus fez. E eu acredito que Deus fez, porque eu vejo coisas que Deus faz ainda em nossos dias, que somente Ele pode fazer. Aleluia! Então, isso é a verdade que eles viveram ali na passagem do Mar Vermelho. Mas para exemplificar e nós concluirmos, irmãos, essa mensagem, eu quero dizer uma coisa que a gente muito se decepciona, porque depois que eles tinham comido carne, tinham comido maná, que não tinha faltado nada, que Deus já tinha prometido que nenhuma das suas vestes se estragava, nenhum dos seus sapatos, dos seus calçados se estragava, porque eles iam chegar em segurança do outro lado. Aquela viagem não era para durar 40 anos, era para durar apenas 3 meses, mas por causa da desobediência, por causa da confusão que muitos criaram, e
deixaram os filhos de Israel numa situação muito difícil, porque sempre tem, irmãos, sempre tem. No meio das igrejas hoje tem o joio e tem o trigo. Hoje nós vivemos num mundo que existe todo tipo de crente, toda espécie de irmão. Então, a gente nunca sabe quem é quem, só Deus sabe. Lá de cima Ele está vendo quem é você, Ele está vendo quem sou eu, Ele está olhando para cada um de nós e sabe muito bem quem nós somos, se nós somos realmente salvos ou não, porque Ele sabe. Agora nós temos que exercer e nos esforçar para andar nos caminhos do Senhor, para nós também ter essa certeza, porque é ruim, muito ruim, é um crente viver uma vida incerta, ele não tem a certeza absoluta de que ele vai para o céu, porque se isso não vale, irmãos, é como Paulo disse, se nós vivemos, acho que foi Pedro ou foi Paulo, se nós vivemos só esta vida e não tivermos a esperança de um dia ir para o céu, nós somos as pessoas mais miseráveis dessa terra. Porque que adianta você viver 50, 60, 70, 80 anos, depois morrer e se acabar? Quando tem a tartaruga que vive quase 200 anos, existe árvore que é apenas um vegetal, que tem delas aí que já foi provada que tem 5.000 anos, 4.000 anos, 3.000 anos. Então Deus não ia fazer um ser humano para perecer com 100 anos e ficar só por isso mesmo. Irmão, bote uma coisa na sua cabeça, família: você é criação de Deus, mas você também é filho de Deus. Porque vou já dizer por quê. Porque na tua formação nós tivemos duas etapas. Quando Deus nos criou, Ele nos criou alma e espírito, e depois Ele nos formou do pó da terra e fez um boneco, e aquele boneco Ele soprou nas narinas dele o espírito e ele se transformou em vida. Onde é que está isso, irmãos? Pode ler capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1 e versículo 27. Lá está escrito que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou, a sua imagem e a sua semelhança. Naquele tempo Ele ainda não tinha criado o corpo Ele criou depois lá na frente, no capítulo 2 e versículo 7, quando Ele olhou para dentro de si mesmo e disse: nós temos que dar um corpo a esse homem e a esta mulher. E aí Ele criou ali um moleque de barro, e lá Ele foi e soprou o seu espírito nas narinas daquele homem e ele teve vida. Só que ali está o homem e a mulher num corpo só. Aí não podia, foi o espírito dos dois lá para dentro. Aí eu entendo assim, não sei se outros entendem de outro jeito. Mas aí, o que acontece? E vou dizer por que eu tenho essa afirmação. Porque quando o homem estava formado, já prontinho na sua vida cotidiana, e não tinha uma mulher, Deus fez cair sobre ele um tremendo sono. Ele adormeceu e Deus foi lá, depois da anestesia, tirou uma costela e da costela fez uma mulher. E quando Ele criou a mulher da costela, Ele não foi lá e soprou na narina da mulher dando um espírito, não. O espírito já estava na costela do homem. O que eu quero dizer com isso, irmão? É que um feto, quando se concebe, quando um homem e uma mulher tem uma relação amorosa e gera um feto, ali já é uma vida humana, ali já vai para dentro a alma e o espírito do indivíduo. E aí, se alguém abortar aquela criança, está cometendo um assassinato. Por isso que nós que cremos em Deus somos contra esse tipo de atrocidade, e nós não aceitamos isso, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós não somos como animais irracionais, nós somos criaturas de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Eu, você, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso que Ele se preocupou conosco. E um dia, numa reunião de pastores na Palestina, Ele abriu os céus e mandou uma multidão de anjos anunciar àqueles pastores que uma mulher daquela comunidade tinha recebido o Espírito Santo, e daquele contato foi gerada uma criança, um homem gerado pelo Espírito Santo de Deus, o que o mundo não aceita até hoje. Aleluia! Inclusive tem algumas religiões que acham
que Jesus era filho natural de José, mas na verdade não era. Eu não vou dizer o nome da religião, não me comprometer, mas essa é o pensamento deles. Mas saiba, irmãos, que nós somos seres sobrenaturais, nós não somos pessoas normais. E principalmente depois que aceitamos Jesus como Salvador. Porque esse negócio de aceitar Jesus como Salvador, muitos pensam que é invenção de crente, quando na realidade não é. Está na Bíblia. Capítulo 1 de João, versículo 12 está escrito: todo aquele que o recebeu, deu-lhe o direito de ser feito filho de Deus, os quais não nasceram da água nem do Espírito, mas da vontade de Deus. Aleluia! Olha, irmãos, se o indivíduo íntimo já é a imagem e a semelhança de Deus, imagina você que recebeu Jesus Cristo como Salvador. Você é muito mais do que eles. Você não tem somente alma, corpo e espírito, mas você tem o Espírito de Deus morrendo dentro de ti. Igreja também. Porque esse é um privilégio que poucos têm, de ter o seu tabernáculo como morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, isso enche o nosso coração de alegria, de gozo, porque além de não sermos pessoas normais, aqui dentro de nós, de cada um de nós, mora o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Será que o mundo vai entender isso? Mas não, mas você entende, você sabe que você é porque a Bíblia diz que é. Agora, o que mais me admira e o que mais me espanta, essa trajetória de Moisés. Aleluia! Que quando Moisés chega no Monte Sião, aliás, no Monte Sinai, Dito seja o teu santo nome. Moisés vai falar com Deus, para que Deus dê a direção, para que eles possam chegar na terra prometida. Eles já tinham passado uma vermelha, já tinham comido carne, já tinham comido pão, já tinham bebido água de boa qualidade. O pessoal estava ali acampado, tinha comida, tinha bebida, tinha água para beber, e uma das coisas mais importantes, tinha a proteção de uma nuvem que fazia sombra durante o dia, e tinha um fogo na nuvem que gerava luz durante a noite, porque Deus toma conta da sua família, do seu povo, de uma forma que não deixa nada a desejar. Por isso que eu digo, irmão, o crente que é crente de verdade, que é servo de Deus, ele não sente falta de nada. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem Deus não sente falta de nada. Deixa eu dizer uma coisa, só para nós continuar. No Salmo 23 do jovem Davi, quando ainda era só um pastor das ovelhas do seu pai, ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas essa tradução não está certa. A tradução correta, que devia estar na Bíblia, eu já estudei isso, é: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Aleluia! Porque tem Deus, irmão, quem tem Deus não tem falta de nada. Paulo dizia no versículo 4 de Filipenses que ele podia estar abastecido, podia estar passando fome, podia estar nu, podia estar sendo perseguido, não importa a situação em que ele estivesse, porque no versículo 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, irmão, Deus fortalecia o seu servo e fortalece os seus servos até hoje, para a gente aguentar o tranco. Não é para você sair curando todo mundo, fazendo sinais e prodígios e maravilha, não. É para você aguentar, aleluia, o tranco da vida cotidiana.
É para você suportar as arduras dessa vida. É para isso que Deus está contigo. E está também com o filho de Israel. Mas, para concluir, Moisés sobe o monte e vai falar com Deus. Demora um dia, 2 dias, 1 semana, 3 semanas, 4 semanas. Moisés não desce. Aí uns crentes desmantelados que estavam aí no meio deles, chama Arão e diz: Arão, faz um Deus aí para nos levar de volta para a terra prometida. Que nós vamos dizer que foi ele que nos tirou do Egito e não esse Deus de Moisés, que esse Moisés ninguém sabe nem que fim ele levou. Ele subiu aí para a montanha e não voltou mais, e eu acho que não volta mais não. O homem que subiu a montanha não levou comida, não levou bebida, não levou nada, foi só falar com Deus. Imagina só a situação. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí, o mais impressionante ainda, Arão foi na onda dos crentes desmantelados. Diz: pega as mulheres aí, tira todos os pendentes das orelhas e traz para cá tudo que é ouro, que nós vamos cá fazer aqui um Deus para vocês. Aí inventou um negócio lá chamado buril, botou o negócio dentro, botou no fogo e fez o bezerro. Aí botou o bezerro lá no altar e disse para aquele desmantelado: aí está o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Olha que eu falo isso achando graça. Eu acho que é graça, como diz o provérbio, né? Onde é que aquele miserável daquele ídolo tirou ninguém do Egito? Quem tirou o povo do Egito foi Deus através de Moisés. E agora esse engano miserável, irmãos. Como pode um povo que tinha comido carne, tinha comido pão, tinha enchido a barriga de água, saudável, estava na sombra da nuvem, estava na luz que Deus tinha mandado para ele. Eles viram os egípcios morrer afogados na passagem do Mar Vermelho e não creram em Deus e mandaram fazer um ídolo. O que é isso, irmão? Danou-se, e não pode uma coisa dessa. Só para concluir, irmãos. Hoje é diferente? É não. Tem muita gente aí criando ídolos. Mas você diz: mas pastor, o pessoal hoje não faz um bezerro de ouro. Não precisa, irmão. E olha, dentro tem um bocado. Tem um bocado de bezerro de ouro aí dentro. Não é só bezerro não, irmão. Tem bezerro também dentro desses bichinhos. E muitas vezes os nossos jovens estão caindo nessa esparrela. Em vez de adorar a Deus, estão adorando um ídolo. Aleluia. Ídolo que anda por aí dizendo que está louvando o Senhor. Irmão, tem tanto engano nesses nossos dias que é uma crueldade. É de fazer horror. Deus me livre, irmãos. Eu sou muito mais uma igreja que eu chego nela, me ajoelho, falo com Deus. Vejo os irmãos cantar 3 maravilhosos hinos da harpa cristã. E não aquelas músicas gospel que não tem gosto de nada. São músicas sem merda. São músicas sem melodia. Não mexe com o meu coração e nem com o seu. Eu prefiro os hinos de Deus que está na harpa. Porque quando é tocado e cantado, a gente sente no coração. Aleluia. A palavra de Deus que está dentro de nós. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, não olhe mais para esses ídolos que estão dentro desses aparelhos, nem corra atrás dele naqueles, o nome aí é show gospel, outro é louvorzão. Pelo amor de Deus, irmão, louvorzão não é coisa de Deus. Aleluia. O que é de Deus é nós vir para a nossa congregação, assistir as irmãs cantando com espírito, alma e corpo, toda cheia do Espírito Santo, transmitindo a unção de Deus e a inspiração do Espírito Santo na nossa vida. Isso é que é mistério, isso é que é maravilha de Deus para nós que estamos vivendo desse céu. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos glorificar o nome dele, aleluia, e continuar na simplicidade
de nosso Senhor Jesus Cristo, porque dessa forma nós estamos garantindo, aleluia, a nossa estadia dentro da visão de Deus, e estamos garantindo a presença de Deus na nossa vida todos os dias das nossas vidas, para que Ele volte. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nós chegarmos no porto seguro, porque essa é a vontade desse velho crente e a vontade de cada um de vocês. Amém?